Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. E aí, irmão? Amém ou não amém? Amém. A graça aí para a sua vida também. Meu nome é Rodrigo. Para quem não me enxergou da última vez que eu estive por aqui, sou pastor de missões e de novas gerações lá da Igreja Batista Memorial de Belém. Então eu trago um abraço lá da nossa igreja. Pastor Heraldo me liberou e a equipe lá também, e que a gente pudesse estar servindo os irmãos aqui. Da última vez que eu estive foi o lançamento da casa de apoio. Alguém me ajuda com a data aí? Não sei quando foi também. Faz tempo já. E deu certo porque o pastor Tiago me chamou de novo. O pastor gostou, não sei se os irmãos gostaram, mas o pastor Tiago gostou. E aí eu estou de novo aqui. Esperei que o Kenny fosse me apresentar, falasse alguma coisa boa de mim aqui, mas ele não veio, eu já tive que entrar com tudo. E o Cláudio também podia me ajudar nessa apresentação, para eu não entrar aqui meio de surpresa assim, mas eu estou me adaptando aqui ao ambiente agradável que vocês proporcionam. Muito obrigado por nos receber. E hoje nosso time aumentou, nosso time cresceu. Eu estou em 3 hoje, que é a Nath e a Esté. Dá um tchau aí, amor. Aí, está ali atrás, junto com a Esté. A Esté faz 7 meses agora, dia 9, e quando eu vim ela estava recém-nascida, por isso que a Nath não veio. Mas depois você dá um abraço naquela moça rosinha ali que está passeando e sorrindo por aí, tá bom? Mas estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, coração cheio, e eu espero que Deus fale ao seu coração e ao meu coração, para que você possa sair daqui revigorado e animado, cheio da presença do Senhor. Sem mais delongas, abra aí em Isaías 6. Enquanto você vai achando aí, eu lembrei de mais uma risada que eu dei agora cedo. O Benson falou assim: eu vim pensando que era o pastor Tiago que ia pregar, mas já que ele não está e eu te enxergo e agora não vou embora mais. Então é sempre muito difícil substituir o pastor Tiago. Ainda bem que o Benson não foi embora, ainda bem que você não foi embora, mas eu espero que de verdade seja menos o pregador e mais a palavra do Senhor que inspire o seu coração essa noite. E esse texto que nós vamos ler é geralmente usado para mensagens e pregações ou estudos missionários, certo? Só que hoje eu queria fazer uma abordagem um pouquinho diferente desse texto, nós olharmos para ele com carinho um pouquinho maior, e fazendo essa pergunta aqui que eu pedi para os meninos colocarem no telão, dizendo assim: olha, 2023 já chegou, e agora? Não é? Você não teve essa sensação? O pessoal falava assim: olha, vai ter eleição em outubro, viu? Já chegou, já passou. Olha, vai ter a Copa, novembro, dezembro vai ter a Copa do Mundo. Já chegou, o Brasil já perdeu. E aí já estamos nesse ano, que é meio incerto, meio rápido. A sensação que eu tive foi essa, que tudo correu muito rápido. E estamos aqui. E agora? O que a gente faz com esse ano? E mais especificamente, o que a gente faz com aquelas pessoas? Já viu aquele tipo de gente? Eu fiquei pensando num tipo de pessoa assim, que tudo reclama. Já viu esse tipo de pessoa? Que reclama de tudo, tudo. Ele reclama que o café lá da frente não está muito do jeito que ele gosta. Ele reclama que está frio. Se está calor, ele reclama também. Ele reclama que o Kenny é desafinado, que o baterista toca muito alto, que não sei o que. Ele está toda hora reclamando. Já viu esse tipo de gente? Isso aqui na igreja está toda hora procurando algum defeito aqui. Está muita luz, não estou gostando. Mas essa pessoa não começou a reclamar daqui da IBA. Ela está reclamando desde a casa dela, que lá na casa dela ela chega do mesmo jeito. Reclama disso, reclama daquilo. Já viu? Essa casa está bagunçada. Já vi. Mas essa pessoa não bastasse reclamar na igreja, em casa, ela também reclama no trabalho. E quem foi que mudou de local aqui essas canetas?
Quem foi que fez tal coisa e não me avisou? Já viu? Então, a gente está sempre lidando com esse tipo de reclamação e murmuração. E eu queria tratar esse tipo de pessoa. E se você é essa pessoa, em nome de Jesus, esteja com o coração aberto hoje, para o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Mas se você lida com esse tipo de gente também, fique atento aqui, porque hoje nós vamos conversar sobre isso. Quer ver só um exemplo? Outro exemplo que me ocorreu aqui agora. Qual é a hora que um adolescente, eu vi uns adolescentes ali e fiquei pensando nisso. Qual é a hora que é a transição de... Não, eu vou guardar essa para o final. Me lembrei aqui e vou deixar ela para aplicação no final, tá bom? Vamos ler o texto, achou aí? Isaías 6. Vou do 1, tá? Do 1 até o 8. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo... O que eles estavam dizendo, irmãos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Será que a gente pode falar um pouquinho mais alto? 1, 2, 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido. E qual era o motivo dele estar perdido? Você sabe aí? Porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que atirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vou repetir o 8 aqui, tá? Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem me enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podemos orar mais uma vez? Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado porque no Brasil ainda podemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia e aplicá-la, Senhor, e faz isso aos nossos corações, aos meus irmãos aqui, que hoje podem ouvir um pouquinho mais do Senhor, e que de verdade o Senhor nos encha de responsabilidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Sabe, meus irmãos, eu falei no começo que esse texto geralmente é tratado como um chamado missionário, né? Geralmente por essa pergunta do 8, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa é a resposta do profeta Isaías. Só que eu fiquei pensando em 3 R's aí para a gente poder lembrar que não apenas os missionários são enviados, não apenas os missionários têm o seu trabalho específico. E aí... Vamos ver o entrosamento aqui, presta atenção no entrosamento minha com a equipe de comunicação. Então eu vou falando os R's e os R's vão aparecendo aqui atrás. Se eu errar, aí eles vão acertar no meu lugar. Então o primeiro R dessa noite é reconhecer. Reconhecer. Por quê? Porque eu queria que a gente pensasse em 3 palavras que pudessem facilitar e você lembrar e sair daqui falando elas, porque de fato, primeira coisa, do versículo 1 ao versículo 5, como você acabou de ler, o profeta Isaías reconhece quem Deus é. Concorda comigo?
Ele diz assim: ai de mim! E esse ai de mim tem uma importância muito grande, é aquele medo de morte. Mas é interessante que eu fiquei pensando assim, poxa, por que que antes dele falar e entrar na descrição, por que que ele diz que eles no tempo do rei Uzias? Por que será? Parou para perguntar isso para o texto? Por que que ele diz assim, no tempo do rei Uzias? Por que que ele crava um momento histórico? Por que que ele diz que existia um tempo ali? No ano de 2023, eu vi o Senhor. E tentando chegar a alguma conclusão, uma das ideias que me ocorreu, veja se faz sentido aí na sua cabeça, é que você e eu fomos chamados para um tempo específico, para um momento do espaço que eu e você vamos atuar, talvez por 80 anos. É a expectativa média de um brasileiro. 80 anos você e eu vamos passar por aqui, por essa terra, nesse espaço. Aqui em Coraci, aqui na Agulha, aqui na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for, você vai ter um tempo determinado e os nossos avós, nossos tataravós não alcançaram esse lugar. Com os problemas de hoje, com os desafios de hoje, cada um tem o seu dilema, cada época tem o seu dilema diferente. Por exemplo, pense nos discípulos de Jesus. Eles não tinham celular, eles não tinham que responder o WhatsApp, 1 milhão de mensagens, 1 milhão de grupos. Quantos grupos você tem no WhatsApp? Já fez essa pesquisa? Pesquisa aí, quantos grupos você tem? Mais de 20? Mais de 30? Quem bate o recorde aí? O Cláudio deve ter uns 50, Cláudio, pelo menos, de escola. E não é um problema, quer dizer, é um problema, mas nós estamos tendo que lidar com ele porque essa é a nossa época. Então, fique atento à época que você está vivendo, em que momento, e lembre-se, a vida é cíclica. Lembra? Que lá em Eclesiastes, a gente aprende, Eclesiastes 3, é tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir. Então, a vida é cíclica e nós vamos passando pelos ciclos da vida. Você tem que fazer que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e dê esse discernimento de entender qual é o rei que está governando no momento, quais são os ídolos que estão sendo levantados, que estão requerendo o meu amor. Você conseguiria dizer isso? Observar o tempo que você está vivendo, o momento, é um momento feliz, é um momento alegre? Em que momento de vida você está? Tendo dito isso, eu fiquei pensando nessa história da teofania. Sabe o que é essa palavra? É difícil, teofania. É Deus aparecer, o fato de Deus aparecer para alguém. Então, vários textos você pode achar ao longo da Bíblia aí, dizendo assim: Deus não pode ser visto, ninguém vê o Senhor. Êxodo 33, 21, ninguém pode ver Deus. 1 Timóteo 6,16, porque Ele está em uma luz inacessível, uma luz que cega os olhos e ninguém pode ver. E como é que Isaías, o profeta, viu esse Deus que está numa luz inacessível? Aí os teólogos vão discutir, tem uma discussão, etc e tal, mas o que eu acredito é que o profeta viu o próprio Jesus, o Deus encarnado. Aí, mas ele era o rei dos reis, mas ele, lá no hebraico, não era o Yahvé, era o Adonai, era o Senhor, enfim, aí tem essa discussão, mas o fato é que, para mim, quando eu consigo entender isso, eu entendo Jesus sendo Deus Emanuel, Deus conosco, Deus comigo e com você. Que Ele é o Deus encarnado, João 12, 41. Ele é o Deus, quem viu o Filho, quem vê o Filho vê o Pai. Então é por isso que eu acredito nisso. Mas o que eu queria chamar a sua atenção para esse primeiro ponto dessa mensagem, que é reconhecer, eu queria que você entendesse qual era o Deus, ou qual é o Deus que você está servindo? Qual é o Deus que tem se revelado para você?
É comum hoje todo mundo se dizer cristão, evangélico, dizer amém, dizer graça e paz. Mas lá no fundo, será que de verdade essa pessoa conhece o Rei dos Reis? Será que essa pessoa de fato tem visto o Senhor dos Senhores? Será que ela tem reconhecido quem é esse Deus? Será que você tem reconhecido o Senhor? Será que você tem dito assim, ai de mim, eu vi o Senhor, Deus está falando comigo, Deus está se mostrando para mim. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre reconhecer, sobre entender, sobre ver esse Deus que está em luz inacessível. Só que nós lemos juntos aqui, o Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, não é? Então, antes de ir para o segundo ponto dessa mensagem, eu queria que a gente fizesse aqui, e aí os meus amigos aqui já me ajudem para eu não passar essa vergonha sozinho. Eu queria que nós fizéssemos uma chuva de atributos do Senhor. Você sabe o que é atributos? É uma palavra difícil também. Qualidades do Senhor, coisas que Deus é, atributos de Deus. Quais são as coisas que você admira no Senhor? Certo? Entenderam? Mas só que o detalhe é o seguinte, eu tenho aqui 8, e aí eu falo um, você fala outro, bem alto para a igreja toda ouvir, certo? Tem 2 microfones aqui, você fala bem alto, o pessoal de casa ouvir também. Então eu vou falando um aqui, você fala daí. Por exemplo, aí foi o que a gente acabou de ler, Ele é santíssimo, amém? Ele é santo, santo, santo. Senhora irmã, misericordioso, amém? Amém, esse é o nosso Deus. Fiel, Deus é fiel? Amém. O Senhor é bondoso, meus irmãos. Sim ou não? Amém, o Senhor é bondoso. Quem mais? Onisciente. Esse é bom. Ele é justo. Quem mais? Ele é poderoso. Nós cantamos sobre isso. Ele é o quê? Onipresente, ele está em todos os lugares. Amém? Ele é provedor. Amém? Ele pode nos suprir. Que mais? Mais algum para a gente fechar? Vou fechar com 2 então. Ele é criador e criativo. Amém? O Papai do céu é criador e criativo. Ele fez todas as coisas nos seus lugares. E você pode louvar o nome desse Deus, reconhecer as grandezas desse Deus, entender quem Ele é, estudar mais sobre Ele, buscá-lo mais, ouvir as experiências de outras pessoas para tentar reconhecer esse Deus tão grandioso que nós citamos aqui, os seus atributos. Certo? Mas eu queria pensar com você a partir do versículo 4 agora, que é o próximo R, é o reconciliar. Reconciliar, sabe por quê? Vamos ler de novo aqui o 4, 5, 6 e 7. Diz assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Só até aí. Então, esses versículos e essa descrição desse fato aqui mostra a reconciliação do profeta com Deus. E reconciliação é uma palavra que a gente não usa muito bem. Eu fiquei pensando aqui, redimir, talvez fosse uma boa palavra para esse momento aqui também. Só que eu gosto da ideia de reconciliar, porque parece algo que estava afastado e foi trazido de volta, né? Parece, como chama quando tem os advogados lá, que eles vão fazer uma reconciliação, não é? É essa a palavra ou não? Que me ajuda aí.
É conciliação. E aqui é uma reconciliação. Então, estava conciliado, foi separado e agora está reconciliando. Então, essa ideia é que eu vejo nesse texto. Eu e você estávamos assim com Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Só que antes disso nós tínhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Lembra? Lá no Éden. O Éden, que significa deleite, prazer em Deus. Nada dava mais prazer do que estar em comunhão com Deus. E aí o pecado veio e nos separou dessa conciliação, dessa comunhão. E nós fomos para longe então, nós fomos afastados desse Deus. Só que é interessante que esse ato simbólico do serafim, daquele anjo que é o responsável por cuidar da pureza. Quem falou justiça? Teve irmão que falou justiça, né? O Deus que é justo, aquele que não é homem para que minta. Ele tem anjos que cuidam dessa pureza e dessa limpeza, são os serafins. E esse anjo específico veio na direção do profeta. E é interessante que Deus faz isso comigo e com você. Se você está aqui essa noite me ouvindo, sentado, às exatamente 7h09 de um domingo, porque você de alguma forma quer algo com esse Deus. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. O primeiro passo não é seu. O primeiro passo é do Senhor. Ele que veio em nossa direção, nos atraindo, nos chamando para perto dele, nos purificando, limpando, nesse caso aqui de Isaías, os lábios dele impuros. E não era só de boca suja, viu? Tem a mãe, né? Olha, esse menino é muito boca suja, não anda com ele, hein? Né? Tem essa história, parece que ele era isso. Mas ele não era, o Isaías não era só boca suja de chamar palavrão, não era isso. A ideia é que ele e o povo dele adoravam outros deuses. Então tem um quê de idolatria aqui. Eles estavam se confiando em outros deuses e falando palavras de honra a outros deuses e não só a Yahvé, não só a Adonai. Então ele entendia que os lábios deles não estavam mais só confiando no Senhor, só que pela misericórdia do Senhor, ele foi chamado de volta. E ele foi chamado de volta e cravou um princípio que daqui a pouco tem um próximo R e eu queria que você não esquecesse ele. Mas essa parte é muito importante. Guarde essa mensagem. Se você quer prestar atenção agora, preste atenção agora e guarde isso. Isaías lançou luz sobre um princípio bíblico que a gente não pode esquecer nunca, que é a confissão de pecado. A gente, como igreja brasileira, lá e etc e tal, não é disso que eu estou me referindo. Você tem vários textos bíblicos. 1 João 1 deixa claro e evidente que ele só está andando na luz. Todos temos pecados, mas só anda na luz com Deus quem confessa o seu pecado. Tiago também deixa isso muito claro. Então nós temos uma construção de um princípio bíblico da confissão de pecados. Não adianta que eu e você não vamos ter mais de Deus se nós não confessarmos os nossos pecados. O Fernandão, um missionário amigo nosso lá de São Paulo, me explicou isso de uma maneira brilhante que me marcou. Se eu sou casado com a Nath, só que eu tenho uma conta bancária escondida. Por coincidência, ela trabalha no banco, inclusive, ela fica toda hora lá jogando a minha conta bancária e vendo quanto é que eu tenho, né? Eu acho isso um absurdo. Mas exatamente o contrário desse exemplo que eu vou dar. Que se o marido ou a mulher que seja tem uma conta bancária e faz aquele famoso caixa 2 e diz assim, não, esse aqui é o meu dinheiro.
Eu ganhei esse décimo a mais, eu ganhei esse valor a mais de fim de ano, eu não vou mostrar para o meu marido, para a minha mulher. Esse casal tem comunhão? Claro que não. Porque há algo escondido, há algo escuro. Se você faz isso, você diz, não, meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro dela é o dinheiro dela. Estamos 20 anos casados assim. Eu não consigo entender desse jeito. Eu consigo entender que o casal é um só, a família é uma só. E eles precisam caminhar juntos, inclusive nas contas bancárias. Então, ou você aprende, ou eu aprendo a confessar os meus pecados, a dizer e mostrar as minhas contas, que é essa expressão, né? Prestar contas. Ou nós aprendemos a prestar contas com os nossos e com Deus, ou então nós vamos sempre andar na escuridão. E eu queria, em nome de Jesus, chamar você para a luz. Chamar você para andar na comunhão com Deus e com o outro. E detalhe, viu? Não diga assim, ore porque eu estou em pecado. Não, perceba que Isaías estava dizendo assim, eu tenho um pecado, ele tem nome e ele tem sobrenome. Eu tenho esse pecado e esse pecado. E aí sim, houve o perdão. Então perceba isso. Então, guardada esse princípio aí precioso, eu queria que aí sim nós pudéssemos ir para o próximo e último tópico dessa noite. Relembrando um pouquinho dos 2 R's que a gente já falou, esse aqui é o segundo, reconciliar. E qual foi o primeiro, irmão? Quem está prestando atenção aí? Reconhecer. Reconhecer quem? Deus. Reconhecer quem é esse Deus. E ser reconciliado com Ele. Dizer assim, Deus, eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero andar na luz junto com o Senhor. Você quer abrir esse texto comigo? Por favor, abra aí então, 1 João. Só para você não... Só para cravar isso aí no seu coração. Você não achar que é uma palavra minha. Lá no finalzinho, antes de Apocalipse, 1, 2, 3 João, 1 João 1. Tem uma música que a gente canta sempre, você já deve ter ouvido, que fala esses versículos assim. Achou aí? 1 João 1, 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Interessante que a comunhão é uns com os outros, tá? Não é só com Deus, mas é com seus irmãos também. 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 9, preste atenção o que acontece. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Então guarde isso aí, anote na sua Bíblia, escreva num papel, coloque grudado no seu quarto, para nós como Igreja Batista da Agulha, exercitarmos isso, confessar pecados pequenos, até criarmos coragem de confessar pecados grandes. Aliás, quem confessa tentação não confessa pecado, viu? Então, se você aprender a confessar tentação, a probabilidade de você confessar pecado é menor. Guarde essa também. Confessar tentação evita confessar pecado. Certo? Mas vamos para o último R dessa noite, o último tópico dessa mensagem, que aí sim é a palavra responder. E responder eu também poderia substituir por outro R, que é responsabilidade, porque na verdade é o raiz, eu deixei responder, porque foi a conversa de Isaías com Deus.
Mas a raiz de responder vem da ideia de se ter responsabilidade sobre aquilo, e era isso que eu queria que a gente conversasse essa noite. Porque a Trindade faz essa pergunta. Não é isso? Aí, a partir do versículo, deixa eu ver qual é o versículo 8, ele diz assim: quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Interessante que é mais do que uma pergunta, é uma convocação, tem uma diferença. É um chamado que não dá para resistir, é algo que é um superior chamando alguém que não tem muito o que questionar. E é interessante outra coisa, eu vi o Kenny postando outro dia umas coisas no status, que ele trabalha com vendas, não é, Kenny? Trabalha com vendas de produto de cabelo, etc e tal. E geralmente quem é de vendas sofre muito essa pressão da produção, de ter que vender mais para alcançar suas metas, etc. E esses grandes coaches aí das vendas e dos negócios, eu ouvi um cara falando assim: você é o que você vende, você é o que você conseguiu, os seus resultados. E aí eu fiquei pensando nisso, que biblicamente falando, talvez isso funcione no mundo dos negócios. O bom vendedor, ele vende muito e ele é reconhecido pelas suas vendas, pelos seus grandes números. Talvez o mercado reconheça dessa forma. Mas o Senhor não. Deus não reconhece pelos resultados. Não é o seu desempenho que vai deixar Deus feliz ou não. É a obediência. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Por quê? Porque Jesus estava sendo obediente. Por exemplo, veja a tarefa que Isaías pegou. Qual foi a missão que ele recebeu de Deus? Vamos ver? Aí é o 9 e o 10. Já que ele aceitou, né? Ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele quem? Deus: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Só até aí, meus irmãos. Depois Deus vai explicar até quando, você lê na sua casa o restante dessa conversa. Mas eu achei interessante. Deus está chamando ele para uma tarefa que ia dar errado, para uma missão que não ia funcionar. Ele ia ser profeta no meio de um povo que não ia ouvir, que ia ser endurecido. Para pensar nisso. Para mim, como pastor, pregar todo dia e Deus me dizer assim: olha, Rodrigo, tu vai pregar durante tantos anos e ninguém vai se converter. Eu ia fazer a mesma pergunta de Isaías: Senhor, não, Deus. Mas espera aí, por quanto tempo que esse pessoal não vai se converter? Não é isso? Porque normalmente eu e você somos movidos pelos resultados. Eu e você somos forçados a achar assim: isso aí é bom, tem bons resultados. Mas o que deveria mover a mim e a você é a obediência ao que Deus nos propôs. Se Deus está lhe chamando para uma tarefa muito, muito específica, obedeça. Mas aquilo não está dando fruto. Não foi para aquilo que Deus lhe chamou? Amém. Só que isso é muito difícil, por causa disso que eu acabei de explicar. Nós olhamos para o lado e as pessoas estão sendo premiadas pelos resultados. Quem alcançou a meta, recebe o prêmio. Quem não alcançou, não recebe. Quem alcançou a meta é parabenizado. Quem não alcançou, não é. Então veja, nós olhamos para o lado, inclusive na igreja. Muitas vezes é assim que acontece. A pessoa só é boa se tiver bons resultados. Mas eu e você não fomos chamados para isso.
Nós fomos chamados para a obediência, para responder a pergunta. Qual é a pergunta, meus irmãos? Quem há de ir por nós? Essa é a pergunta que a Trindade está fazendo a mim e a você todos os dias. Eu tenho uma tarefa para ser realizada lá. Qual é o seu local de trabalho? Eu ia citar o Logos aqui, que é o do Cláudio. Eu tenho uma tarefa lá no Logos para fazer. Quem é que vai lá? Eu tenho uma tarefa lá na Iba, quem é que vai fazer? Tem uma tarefa lá em Coraci, quem é que vai fazer? Essa é a pergunta que está sendo feita para mim e para você todos os dias. Só que infelizmente ninguém levanta a mão, ou pouquíssimas pessoas levantam a mão. Mateus 9,38. Poucos são os trabalhadores. Pouquíssimos são, me atrevo a dizer que são pouquíssimos os trabalhadores. Os campos estão brancos para a colheita, mas os trabalhadores são poucos. E eu não estou me referindo aqui só ao trabalho eclesiológico, só ao trabalho aqui da igreja, só ao trabalho da casa de apoio, não. Aí agora eu estou expandindo, tá? Serve aqui para o Ministério de Louvor, com certeza tem pouca gente. Dá para aumentar essa escala, quem? Dava, né? Dava para aumentar essa escala aqui, irmãos. Se as pessoas se levantassem e dizem assim, eu vou. Dava para ter mais apoio na casa de apoio. Mas eu não estou falando só da igreja, estou me referindo a tudo. Eu estou me referindo às coisas de casa, por exemplo. E aí eu vou contar uma história aqui para você, de um dos momentos que eu mais fui chamado à responsabilidade. Mas essa resposta eu tive que dar. Dia 9 de junho de 2022, a nossa filha nasceu. E essa aqui já está lá no berçário. E a gente foi para Castanhal porque a gente queria parto normal, não queria cesárea e tal. Lá tem uma casa de parto. E a gente foi para lá. Meus pais moram lá. E a gente conseguiu que fosse normal, foi tudo uma bênção, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Só que aquela noite, cadê os pais e as mães aqui? Só para eu enxergar, só para vocês vão rir de mim, porque tem muita gente que vai entender o que eu estou falando. Aquela noite que você não dorme direito, né? Aquela primeira noite do bebê, lá que você não sabe, tão miudinho assim, que não sabe nem como é que segura direito aquela criatura. E aí, primeira fralda, e eu fui lá, gastei quase metade de lenço umedecido, limpei, todo de mau jeito, todo cuidadoso e consegui. Ufa, consegui, troquei a primeira fralda, graças a Deus. Só que aí veio a segunda fralda e aí a técnica veio de lá. E aí quando eu olhei para o lado, ela era a segunda fralda, aí eu olhei para o lado, ela estava chegando, eu falei, e aí, vocês já vão trocar ela? Já trocaram ela, vão trocar de novo? Eu falei, tu não pode me ajudar? Adivinha a resposta dela? Nada, só ficou calada, continuou conversando e me ignorou, riu de mim assim, com um sorrisinho de canto de boca, e disse assim, não. Aí a Nath já me corrigiu, falou assim, não amor, deixa que a gente troca, deixa que a gente limpa ela. Era eu, né? A gente era eu. Ela estava lá daquele jeito. Aí agora a Nath fica contando essa história e rindo de mim, porque eu quis terceirizar a responsabilidade para a técnica que apareceu. Só que essa é o maior exemplo de todos que um pai e uma mãe podem ter, e vocês concordam comigo, é a nossa responsabilidade. Os nossos filhos, as nossas filhas são nossa responsabilidade. Não dos avós, não dos tios, não da igreja. Os filhos são nossa responsabilidade. A Esté é minha responsabilidade. Ela tem o meu sobrenome e o sobrenome da Nath. É nossa responsabilidade. Os nossos pais vão ajudar? Claro que vão. A igreja vai dar suporte? Claro que vai. Mas de quem é a responsabilidade, meus irmãos? É minha e é sua.
dos seus filhos e eu dos meus. E estou caminhando para o final aqui, pensando sobre isso. Eu falei dos adolescentes, né? Dos meninos que estão ali atrás, e a gente tem um trabalho com adolescente lá. E aconteceu uma coisa engraçada. A gente estava jogando vôlei lá na sexta-feira, e aí a fita do vôlei ficou torta. E aí o adolescente virou para mim e falou assim: tio, olha aqui, ó, essa fita tá torta. Aí eu falei assim: faz o seguinte, pega aí a fita, bora alinhar, eu e tu aqui, segura lá. Aí a gente abaixou e alinhou. Até quando um adolescente vai olhar para um negócio e vai dizer assim: ai, ninguém fez isso aqui por mim? Viu, adolescente? 12, 13 anos, dizendo assim: ai, mas o meu pai não me deu isso, minha mãe não fez daquilo tal coisa por mim, não me deu o presente de Natal que eu esperava. Até quando? Só que é interessante que homens e mulheres velhos fazem isso. Diz assim: ah, porque o meu chefe não resolveu tal coisa por mim. Seu chefe? Ah, porque o pastor Tiago foi embora e deixou aqui. Pastor Tiago? Não, meus irmãos. Ou a gente aprende a responder, como diriam os jovens de hoje em dia, os nossos BOs. Ou a gente aprende a tomar a responsabilidade pra gente dos problemas que foram dados para nós, da pergunta que a Trindade fez: quem há de ir por nós? Quem pode ir? Eu estou querendo fazer uma obra naquele lugar, e em cada lugar eu quero alguém lá para sinalizar o meu reino lá. Quem pode ir? Ou você assume a responsabilidade de um pai que lhe deixou e diz assim: ah, meu pai me deixou, eu preciso ser o homem da casa, eu vou ser. Ah, a minha mãe foi um fiasco como mãe, então eu vou ser a mulher dessa casa. Ou então sempre nós vamos estar cobrando uma conta, viu? Ah, quem foi que fez, quem foi que disse, quem foi que não me ajudou dessa vez? A responsabilidade é nossa. Ou deve ser nossa. Então a gente diz assim: isso aqui é meu, isso foi o Senhor que me deu para fazer. E se você entende que isso aqui foi o Senhor que lhe deu para fazer, mesmo quando o pastor não estiver aqui, vai acontecer. Porque foi o Senhor que lhe deu, foi Deus que lhe deu, não foi o pastor Tiago, não foi o seu líder do ministério, não foi eles, foi o Senhor. Como isso muda? Lembra que eu comecei a introdução da mensagem falando sobre isso? Esse tipo de gente que só reclama. Ai, esse copo aqui está fora do lugar, viu? Meu Deus do céu, por que tu não muda o copo de lugar e coloca ele no meio? Para de reclamar e faz. De repente Deus está te dando uma visão de algo que ninguém viu. Ou mesmo tantas pessoas viram e não fizeram. Deus está te dando a oportunidade de responder positivamente. Quer saber de uma coisa? Deixa que eu vou representar a Trindade naquele lugar. Eu vou representar o Senhor naquele lugar. Eu queria encerrar pedindo para você ter um cuidado só com uma coisa: com a negligência de outros, viu? Tem gente que não está respondendo, está sendo covarde, não está assumindo as suas responsabilidades, está fazendo filho e está indo embora, mas não assuma as responsabilidades que Deus não lhe deu. Se não foi Deus que lhe deu, não tome para você. Você não é Deus.
As vós aqui que me ouvem, cuidado, viu? Os filhos não são de vocês. Vocês não precisam tomar eles como os filhos. Eles são filhos dos filhos. Estou dando esse exemplo, mas tem muitos outros exemplos de coisas que nós pegamos que não é nosso. Temos responsabilidade sobre algo que Deus não quer que nós façamos. E nós ficamos sobrecarregados e fazemos o nosso mal feito. O que era para a gente fazer bem feito, o que era nosso sai mal feito, porque nós assumimos do outro, infelizmente. Então eu queria convidar você a essa noite fazer essa reflexão, perguntando assim: o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu seja? Porque ser é antes de fazer, tá? Lembra? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele era alguém, ele era. Primeiro é ser, depois ele recebeu a missão. Então primeiro é ser algo. O que Deus quer que você seja, para depois você realizar alguma coisa. Pense aí, pergunte para o Senhor o que é que Ele quer que você seja, o que é que Ele quer que você faça. 2023, nossa, 2023 chegou. 2003 já chegou faz tempo, né? Mas 2023 está aí. Eu ainda estou tendo um pouco de dificuldade de projetar qualquer coisa para 2023. Essa história de ter as metas definidas, o que eu vou fazer esse ano. Eu estou tendo um pouco de dificuldade, fiquei meio triste esses dias. Falei: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça esse ano? Então, faça essa oração junto comigo. Que Deus revele os planos dele para você. Que Deus lhe mostre onde Ele quer que você esteja. Se você está onde Ele não quer, saia. Urgente, urgente. O quanto antes, ouça a voz do Senhor e responda. Amém? Podemos orar? Abaixe sua cabeça aí, ore por isso. Eu vou orar por você também, pedindo que Deus lhe esclareça isso. Eterno, muito obrigado, Senhor, pelo chamado de Isaías, porque o Senhor é bom e até hoje o Senhor continua nos chamando. E até hoje o Senhor continua chamando a Iba para perto do Senhor. E que aqui se levante, Senhor, homens e mulheres corajosos, que digam assim: eis-me aqui. Que parem de dizer: envia aquele ali, ó. Eu não, envia ele, não eu. Não, que eles possam se levantar e dizer: eis-me aqui. Enche, Senhor, enche essa igreja de responsabilidade, de respostas positivas, para o louvor da Tua glória. Que eles Te reconheçam como o único e verdadeiro Salvador e que espalhem isso para todos que estão perto deles. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa noite. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, igreja.